gente, tudo bem? Eu sou a Leandra e hoje eu vou falar uma coisa muito importante, que é a relação entre estética e função. Vamos lá, eu vou começar falando pela estética. A estética é aquilo que nos atrai visualmente, é o equilíbrio de formas, texturas e cores. E muitas vezes a estética ela não é só beleza, ela também é uma linguagem. E muitas vezes essa linguagem ela conta uma história. Existe toda uma escolha de elementos que faz com que a gente ache algo esteticamente atraente. Mas agora eu vou falar sobre outro ponto importante, a função. A função, ela já é o que dá propósito para o nosso projeto, para o nosso design. É na função que a gente decide qual caminho a gente quer seguir e o que exatamente queremos comunicar ou transmitir. Ou seja, eu estou fazendo uma peça para uma marca. O que aquela marca representa, quem ela é, qual o propósito, é nessa hora que nós respondemos o porquê das questões, do que a gente entende a funcionalidade da peça que estamos criando. E por aqui a gente gosta de acreditar que todo designer é um projetista. Então, a gente precisa entender muito bem o que é o nosso projeto. Por exemplo, em design gráfico, a gente usa muito a hierarquia das informações para que a pessoa consiga entender bem e ler bem o que a gente quer comunicar, para que ela sirva de um propósito atraente e que passe a mensagem de uma maneira rápida. Já na moda, isso aparece na modelagem, na silhueta, no tecido que a gente quer usar e no conforto que a gente quer que aquela peça ela tenha também. Tudo isso faz parte da estética e da função das nossas peças. Por exemplo, se um cartaz ele é bonito, mas ele não comunica nada, talvez o design dele não seja tão funcional assim. E na moda, se uma roupa ela é bonita, esteticamente atraente, mas ela não veste bem, talvez o propósito dela também não tenha se cumprido. Vamos comparar. Um layout minimalista transmite uma sensação de organização e uma sensação de sobriedade, do mesmo jeito que uma peça com cores sóbrias e com poucos cortes e detalhes vai transmitir a mesma coisa. Já uma composição colorida, com muitas sobreposições, com muitas texturas, transmite muito mais cores, criatividade, assim também como as estampas coloridas, por exemplo, um mix tropical ou sobreposição de texturas. Ou seja, a estética ela precisa da função para existir, para ter um propósito, e a função precisa da estética para poder comunicar algo, para poder ser realmente atraente para nos emocionar. Agora vem uma dica importantíssima para quem quer que a sua peça cumpra a função e a estética desejada. Pesquisa. A gente não consegue chegar onde a gente precisa sem pesquisa. E também não podemos nos esquecer das referências. Sem pesquisa e sem referência, a gente não chega onde a gente precisa. Criatividade é um exercício contínuo onde a gente consegue direcionar as nossas necessidades e as nossas pesquisas e referências para que a gente chegue em algum lugar específico. É um treino, bem como fazer peças de design, criar peças de moda, tudo isso é um exercício. Andando juntas, pode ter certeza que o seu resultado vai ser cada vez melhor. Por isso, é sempre interessante também, quando a gente está começando a criar um projeto, pensar no mood board, para ver se a sua ideia também está alinhada com o projeto que você está fazendo, ainda mais se tem outras pessoas envolvidas nele. É interessante também fazer uma pesquisa de referências, pessoas que trabalham com coisas parecidas na área. É sempre interessante a gente realmente fazer uma pesquisa de mercado, existem vários métodos, metodologias que nos ajudam com isso. Qualquer coisa, você pode pesquisar também metodologias para criativos, com certeza você vai achar alguma coisa que vai somar no seu processo de criação. E aqui eu vou dar mais uma dica de ouro para vocês, que eu disse no início desse vídeo, quando eu estava falando sobre estética. Talvez se o seu projeto não esteja interessante o suficiente, você pode pensar em adicionar ou mudar algumas cores dele. Ou talvez mudar a textura e a abordagem de tecidos ou de elementos do seu, ou até fazer uma coisa realmente diferente, mudar a forma de como o seu projeto está se apresentando. Por exemplo, às vezes o seu projeto é fazer uma carta, e se a sua carta for redonda? Você já viu uma carta redonda por aí? Às vezes mudar a forma choca as pessoas e transmite uma mensagem muito mais impactante. Ou, por exemplo, usar uma modelagem completamente diferente, ainda assim funcional, para uma peça de roupa. Aquilo ali, com certeza, vai dar um diferencial para o seu projeto. Pensar em cor, textura e forma é sempre uma maneira de ver como a sua peça pode ser inovadora. A nossa mensagem final por aqui é:
Quando o visual comunica um propósito, ele deixa de ser apenas bonito. Ele traz também uma mensagem. E é isso que o design e a moda têm de mais poderoso. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!